E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de estresse de CPU. Hoje eu quero aqui apresentar mais um programa para vocês, onde vocês vão poder testar através de um outro programa a sua CPU, né, o seu processador, verificar a que temperatura que ele vai chegar e tudo mais, tá? Bom, é importante que quem está caindo nesse vídeo agora, que é o primeiro que você esteja vendo, é muito importante que você veja os vídeos anteriores desta playlist para que você possa entender tudo que eu venho abordando aqui sobre estresse de processador, tá? O primeiro vídeo onde eu abordei, expliquei algumas informações com relação ao que é de fato o estresse no seu processador, usando um programa bastante conhecido, que é o AIDA64, onde eu fiz teste de FPU, e aí a cada vídeo eu venho trazendo um programa, e cada programa tem a sua eficácia, né? Tem a sua, vamos dizer, eficiência na hora de testar o seu processador. E são programas bem interessantes, todos eles vêm trazendo resultados bem legais, e para quem trabalha com isso e quer de fato estressar o seu processador, esses programas eu tenho certeza que vão ajudar bastante. E ainda vou trazer mais vídeos, porque tem mais alguns programas que eu quero trazer de estresse de CPU, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e entra para o nosso grupo do Telegram, todos os links seguem na descrição. Então depois da vinheta eu já volto e vamos fazer mais um teste aqui com o mesmo processador, que é o E5-2666V3 da plataforma Xeon, e vou passar alguns detalhes e depois falar sobre o programa, beleza? Então deixa o like, depois da vinheta, tô de volta. Bom pessoal, então aqui já na tela do PC, primeira coisa que você vai fazer é entrar aí no seu Google, digitar Intel Burn Test e você vai cair aí no primeiro link, provavelmente no site do Tech Power Up, que é um site que eu estou sempre trazendo aqui, é um site confiável, tá? Não se preocupem, né, que eu sempre falo de placas de vídeo, fazer comparativos, tá tudo aqui nesse site, inclusive o programa. Então basta você clicar aqui nesse botãozinho download, ele vai baixar todos os arquivos e você vai ver esses arquivinhos em uma pasta que ele vai vir exatamente desta forma aqui, ó, tá? Só esse último arquivo que fui eu que coloquei. Mas o restante é assim que ele vai vir. Ele não vai instalar no seu computador, ele vai somente executar na hora que você der um duplo clique nesse arquivinho aqui que é do Intel Burn Test, tá? Ele tem versões anteriores, mas é legal que você use sempre a última, que é a mais atualizada e que vai ter mais eficiência na hora do uso. Galera, antes da gente iniciar aqui a questão do uso do programa, eu quero salientar o seguinte. Primeiro que esses testes você deve fazer por sua conta e risco, por quê? Não sei. Eu aqui, pessoal, no meu caso, eu sei exatamente qual placa-mãe eu tenho, o processador, o air cooler que eu estou usando e a pasta térmica. Se acaso você tiver uma placa-mãe que não tenha módulos reguladores de tensão de boa qualidade, ou me refiro aí ao setor do VRM da sua placa-mãe, quando você faz um teste de estresse, você pode meio que sobrecarregar esse setor, e se o seu processador não for o mais compatível com a sua placa, porque às vezes a gente acaba comprando o processador errado para algumas placas-mãe, porque a gente acaba comprando kits, e esses kits nem sempre são os melhores, então tem sempre que prestar muita atenção nisso. E a questão também do air cooler, você tem sempre que verificar qual que é o TDP que o seu air cooler consegue aguentar do seu processador. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para você não fazer um teste extremo de estresse e acabar aí de repente prejudicando principalmente a sua placa-mãe. Não que você vai danificar, tá? A ponto de ele desligar, queimar, nada disso. Mas pode sim, de repente, diminuir um pouquinho a vida útil dele, porque você causou um estresse excessivo, que no caso a sua placa-mãe não suportaria, não seria recomendado você fazer isso, entre tantos outros detalhes, tá? Então faça por sua conta e risco, ok? Outra coisa, pessoal, também é importante que se você está vendo esse vídeo e não viu os anteriores, eu aconselho que você veja, porque isso aqui é uma playlist onde cada vídeo eu venho trazendo um programa diferente. Lá no primeiro eu fiz sobre o AIDA64, onde eu expliquei com detalhes o que é o teste
de FPU, que significa isso no seu processador, entre outros detalhes. Então, assista desde o primeiro, todos os programas que eu estou trazendo são bastante efetivos, são legais, eles de fato conseguem estressar o processador, alguns programas um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos estressam. Então você tem que ver qual que é o nível de estresse que você quer aplicar no seu processador, até para não incorrer em nenhum tipo de risco aí a sua máquina, tudo bem? Bom, então aberto aqui as pastinhas, como que a gente faz para iniciar o teste? Eu dou um duplo clique aqui, ele vai ter uma interface como essa, que é uma interface aí bem simples, ó, pode ver que não tem muito segredo. E aqui, galera, ele vai funcionar da seguinte forma. Bom, a gente pode ver que aqui que ele tem um modo, né, que é 64 bits, que é a arquitetura do meu processador. Hoje dificilmente alguém vai usar processador aí com instruções de até 32 bits, então, né, é mais difícil. Do lado aqui a gente tem o nível de estresse, né? Então pode ver que se eu clicar aqui a gente tem desde o máximo até lá embaixo o custom, que seria o customizado. Vai depender, como eu disse, do seu processador, o quanto que você quer estressá-lo. Eu não vou falar para vocês já começarem pelo máximo. No meu caso eu sei que eu posso, com tudo aquilo que eu já expliquei. Mas se você está meio receoso, começa aqui pelo standard, aí viu que aguentou, não deu nenhuma instabilidade, que eu já vou explicar. Vai para o high, very high, depois máximo, para você ir estressando e vendo sempre através de um programa de gerenciamento de temperatura, tá? Ou monitoramento, melhor dizendo, para você ver até quanto ele vai chegar, que é o HW Monitor que eu venho usando desde o primeiro vídeo. E o meu processador, que eu sempre faço o teste, é o E5-2666V3, que é da linha Xeon, né? A linha Xeon V3. A placa-mãe é uma X99F8, o meu Air Cooler é um Gamax 400. Então tudo aqui está funcionando de perfeita forma e eu sei que eu posso fazer uns testes aqui no máximo sem problema, tá bom? Então já vou deixar setado aqui no máximo. Aqui do lado ele mostra basicamente aqui mais ou menos o quanto que ele vai utilizar de memória RAM, tá? Esse número aqui não é muito certo, até porque eu tenho 16 GB aqui, mas conforme vai sendo executado o teste, né, esse número da memória ela vai sendo modificado. Aqui do lado nós temos os tempos de execução, né? Então é legal que esse programa ele vai te trazer aqui na parte de baixo exatamente os tempos de execução que você deixar marcado aqui. Eu aconselho que vocês deixem pelo menos 10, tá? Que acho que é um tempo legal para você estressar. Então a cada tempo de execução ele vai te trazer uma resposta aqui na parte de baixo. Pode ver que aqui eu tenho o tempo de execução, que o legal é que esse tempo seja meio que parecido, né? Porque se você tiver um tempo de execução muito diferente do próximo e assim por diante, isso vai significar que está tendo algum tipo de instabilidade de acordo com o teste que você está fazendo, o nível, e também de acordo com o hardware que você tem. Tá? Então é sempre legal você ficar de olho nesses testes aqui quando terminar. Aqui nós temos o gigaflops, né, que seria a velocidade. Gigaflops nada mais é do que uma unidade de medida de velocidade, que são operações de ponto flutuante por segundo, tá? É o que significa aí gigaflops a grosso modo. E aqui nós temos alguns resultados também. Se você quiser marcar esta caixinha, ó, de saída de resultados, ele cria um log quando termina, e caso você tenha alguma instabilidade, você pode, né, gerar esse arquivinho. Eu não vou deixar marcado agora porque não é o caso. Aqui nós temos, então, como eu disse, a memória RAM, aqui abaixo os threads. Pode ver que se você clicar aqui, você pode testar todos, tem automático. Aqui eu aconselho que deixe do jeito que está. Aqui do lado direito nós temos o congelamento de teste, um freeze test. Pode ver que aqui tem um desenho de um foguinho. E isso daqui é um bom indicador, porque enquanto ele está fazendo o teste, esse foguinho ele vai ficar animado. Então, se durante o teste esse foguinho ficar estático, você já vai perceber que você teve uma instabilidade. Então ele não deve ficar estático. Durante todo o processo ele tem que ficar animando, certo? Que é um indicador que está tudo correndo bem, pelo menos aí entre aspas, tá? Mas pelo menos ele não deu nenhum congelamento, por isso que aqui está escrito freeze test, tá? Ele vai congelar o teste caso tenha eventualmente algum problema. Você entendeu, velho? Bom, e aqui, galera, eu já abri agora o HW Monitor, que é o programa que vai fazer o monitoramento, né? Eu sempre estou trazendo ele aqui nesses vídeos dessa playlist. Então a gente pode ver que a temperatura agora está em 41, 42 graus. Hoje a temperatura ambiente aqui deve estar beirando aí uns 27, 28 graus mais ou menos, tá? E aqui você pode ver que todos os meus 20 núcleos desse processador estão aí, né, oscilando agora embaixo
consumo elétrico, tá, galera? Bom, então, aliás, esse programinha ele tem um segredinho que eu já vou contar para vocês aí, tá bom? Bom, então como eu já deixei aqui setado no máximo, tá? Lembrando que eu estou usando aqui um programa de gravação também, isso tem que ser levado em consideração. Estou com um plano de fundo aqui animado, então isso aqui tudo contribui até para elevar o consumo do processador. Mas vamos ver, pessoal, vamos ver aqui a temperatura que vai chegar, eu vou iniciar o teste aqui e vou aguardar, tá? Todos os tempos de execuções, que são 10 aqui no total, e depois no final eu volto e vou falar o segredinho desse programa, caso você queira dar um up aí. Então vou clicar aqui, pessoal, para dar início, clicando aqui no Start, ó, veja que ele já começou, a animação aqui, ó, já tá rolando do foguinho que eu falei, e a temperatura, por enquanto, ali tá os 55, ó, já tá chegando a 60 graus e tudo mais, tá? Conforme eu vou conversando aqui com vocês, vocês vão ver que daqui a pouco aqui, ó, já vai aparecer o primeiro tempo de execução, tá? Então ele faz um tempo e ele vai fazendo até dar 10 tempos de execução, tá? Então espera aí que daqui a pouco, ó, já mostrou, ó, tá aqui, ó. Ele já mostrou mais ou menos o tempo, aqui a velocidade, né, que são os gigaflops aí desse teste, e aqui alguns parâmetros também de resultados, que também a gente tem que fazer uma combinação no final e verificar se esses números não estão tão diferentes. Mas é aquilo que eu falei, o indicador aqui visual é esse foguinho aqui, ó. Pode ver que ele está animado, não está travando, e a temperatura aqui ainda continua subindo, está ali a 64 graus, e a tendência a gente sabe que é estabilizar após um certo tempo de uso, porque o air cooler que está ali, ele tem que conseguir refrigerar o seu processador, mesmo que ele esteja em estresse, até um determinado ponto, tá? Porque se ele não aguentasse, ele já teria passado aí de 100 graus brincando, aí daria CPU throttling, ele poderia aqui travar ou até mesmo desligar ou reiniciar o computador por questão de segurança. Tá legal? Então vamos aguardar, ó, já fez 3 tempos ali de execução, na hora que chegar no 10 aí, eu volto para a gente ver qual foi a temperatura máxima que ele atingiu. E pode ver, pessoal, ó, que eu falei, ó, aqui ele está chegando agora de consumo a 118 watts. E esse processador ele pode chegar até 135 watts, que é bem quente o negócio aí, tá? Pode ver que todos os processadores aqui, ó, todos eles estão sendo usados a 100%, beleza? Então vamos aguardar todos os tempos e eu já volto aí na bagaça e vamos ver qual foi a máxima. Bom, pessoal, então aqui terminado o teste, ó, quando termina ele aparece essa mensagem, certo? Que correu tudo bem, ele conseguiu executar o teste, eu vou dar OK. E aqui tem aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente consegue ver aqui que todos os tempos, ó, estão muito próximos. Tá vendo que só um aqui, ó, passou para 20, certo? E aqui do lado direito também, ó, todos eles muito próximos, as mesmas numerações aqui do lado direito. Esse último aqui, ó, com de repente um tá 2, outro tá 3, outro tá 5... Né? E aqui também, quando essas numerações estão muito diferentes, significa que de um tempo de execução para o outro tempo, essa diferença, quando ela é muito grande, isso mostra uma certa instabilidade. Então aqui ele conseguiu fazer em todos os tempos de execução quase que muito parecidos, né? Na questão aqui dos gigaflops, do tempo e dos resultados. E eu fui acompanhando aqui, eu vi que aqui a animação do foguinho não parou em nenhum momento, então não teve nenhum tipo de congelamento aí do sistema, e a temperatura máxima que fica registrada aqui no programa foi de 70 graus. Então assim, eu já posso falar para vocês que esse programa ele é bastante eficiente, tá? Ele é tão forte quanto aquele teste de FPU que eu fiz no primeiro vídeo, é tão forte quanto ao Power Max, também fiz no segundo vídeo, o Heavy Load, entre outros programas, tá? Que eu ainda vou trazer mais programas aí para vocês. E aqui então a gente viu que ele chegou na máxima de 70 graus, que é ok para esse tipo de estresse, tá? Porque essa temperatura para chegar no dia a dia vai ser um pouco difícil, a não ser que você faça serviços aí muito pesados, né? Como sempre estou falando, modelagem 3D, né? Por exemplo, programas bem pesados aí como SolidWorks ou renderização de vídeo por um longo período de tempo, enfim. Aí você pode sim chegar a um consumo elétrico maior e uma temperatura maior também. E aí, galera, tem aquele segredinho que eu falei para vocês que esse programa tem, que dá para a gente fazer um teste mais ainda agressivo do que esse aqui, ó, que é o máximo que foi o que eu testei. Bom, isso daí, primeiro eu vou zerar aqui, galera, ó. Eu vou zerar aqui as médias, tá, do programa. Vamos dar um clear, para ver que aqui, ó, voltou, baixou aqui a máxima para 44 graus, que é o que ele está operando agora mais ou menos. Bom, e o segredo é o seguinte, aqui para você conseguir fazer um teste mais extremo, tá meio escondido. Tá vendo aqui o botãozinho aqui, galera, do Start, ó, para iniciar o teste? Então se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, olha o que aparece, e está desativado,
que é um teste extremo, né, maior do que o máximo que está aqui. Então se eu clicar nessa opção aqui, ó, ele vai desaparecer, mas se eu clicar com o botão direito aqui novamente, ó, veja que agora ele está habilitado, certo? Então estando habilitado, eu clico fora e aí clico novamente no Start aqui, ó. Então quando eu clicar, ele vai repetir todo o processo, certo? Para não demorar muito aqui, ó, eu vou colocar agora só 3 como tempo de execução. Então marcado aqui, pessoal, só 3, ó, vou dar um Start, certo? E aí novamente ele vai começar o teste, vai fazer os 3 ali tempos de execução e vamos ver a que temperatura chega, tá, pessoal? Pode ser que essa temperatura aí ultrapasse, né, os 70 graus até, ó. Pode ver que tá meio até que travando aqui, eu não sei nem como que tá no vídeo, né, porque eu tô usando o programa de gravação, mas pode ser que dê umas travadas aí no computador, tá? Porque é um teste aí um pouco mais extremo e vamos aguardar, pessoal, tá? Vamos ver se ele vai passar os 70 graus ou não, pelo menos no programa aqui, e inclusive em teste anterior que eu fiz aqui já testando o programa, ele passou um pouquinho de 70 graus, se não me engano ele chegou a 72, então isso mostra que de fato ele é um teste um pouco mais rigoroso. Como agora eu baixei para 3 tempos, né, talvez precisasse até de mais aí para poder testar, mas enfim, é mais para vocês saberem desse segredinho e até mesmo executar no seu computador aí, caso você queira fazer esse tipo de teste, tá? Então vamos aguardar o término aqui e aí eu já retorno. Aqui, galera, então ele terminou, pode ver, ó, que ele chegou a 66 graus, tá? Foi até um pouco menos, mas eu acredito que isso aqui ultrapassaria, porque eu teria que deixar aqui o tempo de execução como 10, tá? Mas não vou fazer isso agora que eu acabei de estressar, então ele tá bem quente, o ideal seria ele esfriar para eu voltar aqui, fazer um teste nesse aqui mais rigoroso, deixar os 10 tempos de execução e etc, tá? Mas é só para vocês saberem que vocês podem fazer também esse tipo de teste, tá bom, pessoal? Então tá aí, ó, mais um programa apresentado, tá? Esse programa bem legal aí, você pode usar em qualquer processador, que ele vai funcionar tranquilamente. E é isso, galera. Então tá aí mais um vídeo gravado aí para vocês dessa série, dessa playlist. Como eu disse, é importante que você assista todos para você ter um entendimento, para quem está na área de informática, entendendo como que funciona esses estresses. E a cada vídeo eu venho trazendo um programa diferente para você fazer esses testes. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, claro, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta e entra para os grupos do Telegram. Todos os links na descrição. Beleza, galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!